Vinda Espírito Santo, cheios corações dos vossos fiéis, com teu fogo e paixão, acendem neles a chama do teu amor. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga por mais esse reencontro, por mais esse tratamento, por mais essa reflexão. Agradecemos também a toda a nossa família encarnada que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui. Ao nosso anjo da guarda, sempre muito presente nas nossas vidas. Allan Kardec, que nos trouxe uma doutrina que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. A Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, tantos espíritos que nos trouxeram informações que, ao mesmo tempo que acalentam os nossos corações, esclarece, amplia os nossos horizontes, numa doutrina que não vê diferenças em lugares nenhum, muito pelo contrário, une a todos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de trabalho, por esse dia e por estarmos aqui. Que assim seja. A aula de hoje, que é a segunda parte da aula, que é a parte científica desse assunto, vai exigir um pouco mais. Então, antes de a gente começar a aula de hoje, nós vamos fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu queria trazer para vocês é a seguinte: não se coloca líquido novo em xícara cheia. Essa é a primeira consideração. Então, essa consideração cabe para qualquer assunto, mas principalmente para esse assunto. Porque se nós estivermos com a xícara cheia, não vai entrar uma gota, porque a xícara já está cheia. Ou nós desvaziamos a xícara, ou pelo menos metade da xícara. Porque é um assunto que vai precisar encontrar espaço dentro de nós para uma reflexão. Concordar ou não concordar, aceitar ou não aceitar, isso é um posterior. Mas pensar, refletir e analisar. Eu só consigo fazer isso se a minha xícara couber pelo menos uma gota. Então, se a xícara está cheia, não vai agregar nada, não vai acrescentar nada, não vai refletir nada. Se minha xícara cabe uma gota, é uma gota que vai me fazer pensar um pouco melhor sobre esse assunto. Então, a primeira consideração sobre esse assunto é que não entra líquido novo em xícara cheia. Primeira consideração. Segunda consideração. Quando nós tivemos uma aula sobre família aqui, eu trouxe para vocês a tese e a antitese. Lembram disso? O que era a família modelo 1950-1960, que foram dos nossos pais, dos nossos avós. O que é a família 2000-2010. Quais eram os pontos positivos, quais eram os pontos negativos dos dois extremos. Nós saímos de um extremo e fomos parar num outro extremo. Lembram disso? Que isso também gerou um problema. Então, uma sequência de nãos de um lado é tão prejudicial quanto uma sequência de sims do outro lado, porque você está nos extremos. Sobre esse assunto, é o mesmo pensamento. Vamos pensar nessa mesma família pós-Segunda Guerra Mundial, 1950, 1960, como era essa questão naquela época, dos nossos avós e dos nossos pais. Era um tabu. Simplesmente, as pessoas não conversavam sobre esse assunto. E as religiões da época também não ajudavam muito nesse sentido. Nem as próprias religiões conseguiam, muito pelo contrário, às vezes tudo era pecado. Aí nós transformamos esse assunto que veio de um extremo, fomos parar num outro extremo, numa quase falta de liberdade aqui, para um excesso de liberdade aqui. Deu para vocês entenderam ou não? Uma liberdade quase zero aqui, para a liberdade quase 100% aqui. Imagine que são dois extremos. Então, a segunda consideração é entender que nós saímos de um extremo
e fomos parar no outro extremo. Se aqui é a tese e aqui é a antitese, o que nós vamos buscar? A síntese. Tudo bem? Com a experiência de lá, com a experiência de cá, nós vamos tentar traçar às próximas gerações um ponto convergente aqui. Então, essa segunda consideração. Terceira consideração. O planeta Terra, a nossa escola, a nossa casa, ainda provas e expiações, sonhando com regeneração. Qual que é a terceira consideração? É que, tecnologicamente falando, nós estamos no século XXI, mais precisamente em 2025. Isso é inquestionável. Moralmente falando, estamos na Idade Média. Não mudamos muito, moralmente falando. Por isso que a partir desse século, há um investimento maciço da espiritualidade superior para a evolução moral. Mas moralmente não evoluímos quase nada nos últimos séculos. Ainda amamos de forma possessiva, ainda somos agressivos, ainda somos. Então veja, nós temos dois extremos. Essa é a consideração. A quarta consideração, se nós somos espíritos moralmente atrasados, significa que todos, de alguma forma, trazemos traumas nessa área. Todos. Uns mais, outros menos. Algo que está adormecido, algo que está adormecido dentro de nós, esperando um momento mais certo para eclodir, para que a gente possa trabalhar aquilo com racionalidade, com discernimento e com bom senso. Tem coisa que ainda está dormindo dentro de nós. Uma vez eu comentei o seguinte com vocês: tem coisa nos aguardando para daqui 500 anos, para daqui 1000 anos. Para quê? Porque se viesse hoje, não teríamos estrutura psicológica e emocional. Então a espiritualidade espera, deixa guardadinho, no momento certo, de preferência pelo amor, se traz essa situação, se trabalha de um outro jeito. Então tem coisas dentro de nós que está guardadinho, que está adormecido, aguardando um momento certo. Por isso que só uma parte de nós reencarna. A gente não reencarna como um todo. A gente reencarna só uma parte. Que parte? A parte que cabe trabalhar nessa existência. O que cabe trabalhar nessa existência? Esse ponto. Traz. E os outros? Aguarda. Aguarda para uma nova oportunidade. Então existem situações nessa área que está dormente dentro de nós, que está ali, esperando um melhor momento. Aí vocês imaginam que um excesso de liberdade pode acordar alguma coisa que ainda não é o momento. Entendeu? Então, frente a essas considerações, a gente começa a pensar. E lembrando sempre de Jesus, que lá 2000 anos atrás, frente a uma situação dessa, disse a seguinte frase: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Lembram disso? Lembram dessa passagem do Evangelho? Pecado aí, ele estava falando de erro, ele não estava falando daquilo especificamente. Não sei se vocês perceberam, era uma cena, era uma situação, mas ele não estava apontando aquilo. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, quem estiver sem nenhum erro. Então é muito fácil a gente olhar para uma situação dessa e criticar, e julgar e condenar. Então a doutrina espírita vai nos ajudar a ampliar melhor esse horizonte. Tudo bem? Frente a essas considerações, já estão aquecidos? Podemos começar? Então vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre neurofisiologia da sexualidade. Qual é a visão científica disso? O que a ciência, através de comprovações, através de fatos, que começaram a ser estudados com tetraplégicos masculinos, aí eles perceberam que aqueles resultados eram os mesmos de pessoas que não tinham essa situação. Mas por onde começou? Estudando tetraplégicos masculinos, homens que da cintura para baixo não sentiam absolutamente nada e eram casais. Começaram a fazer estudo com eles, exames em laboratórios, chegaram a algumas conclusões e depois perceberam que essas mesmas conclusões servem para qualquer ser humano. Tudo bem? Então vamos lá. Componentes da sexualidade, já estou pensando no século XXI, entendendo que a nossa função sexual
função sexual. Na aula passada, ou retrasada, né, que semana passada não teve, nós falamos que a energia sexual é o mesmo que energia criadora e que pode ser canalizado para diversos pontos. Lembram disso? E um dos pontos era o contato sexual. Esse é o ponto que nós vamos estudar hoje. O que acontece com essa energia que todos nós temos, que precisa ser canalizada? Existem N caminhos, todos os caminhos são válidos, e o que não pode? O que não pode? Lembram disso ou não? Ficar travada, que ela implode, mas ela tem N caminhos. Hoje nós vamos estudar como que é a visão científica num contato sexual. Então, eles dividiram a função sexual em 4 fases. 4 fases. Antes de passar as fases, anotem uma frase, porque essa vai cair na prova. Parece uma frase poética, vocês vão ler, todos vocês vão entender, mas eu gostaria que vocês analisassem essa frase depois da aula, ou hoje, ou amanhã, ou semana que vem, mas com um olhar científico. A frase é: sexo sem amor não dá prazer. Olha, interessante isso. Como faz mal à saúde. Sexo sem amor não dá prazer, como faz mal à saúde. Veja. Parece simples a frase. Parece simples a frase. Então a frase, nossa palavra bonita, até poética, romântica. Não, não é. É uma frase de cunho científico. De cunho científico. Então a aula de hoje é baseada nessa frase. A aula toda de hoje é baseada nessa frase. Sexo sem amor não dá prazer e ainda faz mal à saúde. Veja. Lembra da xícara cheia? Essa frase já não ia entrar. A xícara cheia já não entra essa frase. Então vamos lá. A função sexual tem 4 fases. A primeira fase chama-se excitação. A segunda, platô. O que é o platô? É a conjunção carnal. Quando eu falar platô, é a conjunção carnal. Tudo bem? A terceira fase, orgasmo. E a quarta fase, prazer. Mas não é a mesma coisa? Não. Nós confundimos uma coisa com outra. Não é a mesma coisa. Pode acontecer as duas no mesmo segundo? Pode. Pode acontecer uma e não acontecer a outra? Pode. Mas são coisas distintas. O orgasmo acontece nos órgãos sexuais. O prazer acontece no cérebro. Veja. Frente a uma situação de tortura, por exemplo, de enforcamento, de sufocamento, você pode ter um orgasmo. Então existem orgasmos sem prazer nenhum, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por quê? Existe uma ligação direta, é uma questão fisiológica aí. Então o orgasmo acontece nos órgãos genitais. É uma resposta reflexa de um músculo. O prazer acontece no cérebro, numa região do cérebro. Que pode acontecer os dois? Pode, não tem problema nenhum. Mas pode acontecer um e não acontecer o outro? Pode também. Entenderam? Então o primeiro conceito é: orgasmo é uma coisa, prazer é uma outra coisa. Então, excitação, platô, orgasmo e prazer. Então são 4 fases. Ok? Quando falamos em sexo, a primeira coisa que nós vamos entender, aqui embaixo, o azulzinho aqui, receptores erógenos. O que são receptores erógenos? O homem e a mulher. Aqui, ó, são 2 funis, um está aqui e outro está aqui. O funil masculino, ele é assim, igual o feminino também é. Só que no caso do masculino, por uma condição fisiológica, biológica, 100% ele é estimulado, 100% ele é estimulado através de estímulos sexuais. Então é 100%. Então esse funil tem uma abertura de 100%, ele é estimulado 100%
por estímulos sexuais. Ok? Aí ele canaliza, é como se estivesse colocando um líquido. Imagine vocês, 100 ml. Você coloca 100 ml, tem uma boca de 100 milímetros de diâmetro, vamos pensar dessa forma, que vai cair em algum lugar. A mulher tem o mesmo funil, do mesmo tamanho, 100 milímetros de diâmetro, ok? Está aqui. Porém, estímulos sexuais na mulher, por uma condição biológica e fisiológica, são 50%. Abertura de 100%. Porém, para estímulos sexuais, 50%. Porque os outros 50% é para a reprodução. Entenderam ou não? O homem 100% é estímulos sexuais. A mulher, o mesmo funil, do mesmo tamanho, é 50% para estímulos sexuais. Porque os outros 50%, o órgão genital dela é feito para reprodução. Reprodução. Conclusão que você chega, se eu colocar um líquido aqui, desce muito mais rápido do que daqui. 2 vezes mais rápido. Então, se demora para o homem 1 minuto, para a mulher demora 2 minutos. Se para o homem demora 5 minutos, para a mulher vai demorar 10 minutos. Então, o tempo dela para estímulos sexuais é o dobro comparando com o dos homens, por uma questão biológica e fisiológica. Tudo bem? Então, os homens recebem e é 100% ali, só para aquilo. A mulher recebe, porém, só 50%. Os outros 50% tem uma outra função. O que faz que o tempo dela é 2 vezes maior. Então, a mulher, o homem sempre vai chegar antes, por uma questão biológica e fisiológica, olhando somente os funis. Só estou olhando os funis. Tudo bem? Alguma dúvida? Pode perguntar. Então está aqui, ó. Outra característica, para o homem, estímulos sexuais é mais objetivo, é mais visual, vamos dizer assim. Para a mulher é mais subjetivo. Não que elas não sejam visuais também, elas também são, mas também são. O primeiro estímulo dela, o que predomina são estímulos subjetivos, é o que ela ouve. Para o homem é o que ele vê. É uma característica do organismo masculino, uma característica do organismo feminino. Ok? Vamos lá. Vamos subir aqui. Quais são os componentes da sexualidade? Agora, entendendo um pouquinho sobre isso daqui, vamos buscar aqui. Quais são os 4 componentes da sexualidade? O primeiro componente da sexualidade chama-se de biológico. Homem, mulher ou intersexo. Então tem 3. Quando você fala em componente biológico, eu falo 3 caminhos. E é fácil de detectar, é visível. Quando um bebezinho nasce, você olha e você fala. É menino ou é menina? Ou você fala assim, é menino homem? Lembra que falava assim? É menino homem, não era assim que falava antigamente? Engraçado, menino homem, né? Mas é visível. Então, o sexo biológico você descobre no momento do nascimento. Sexo biológico. Você olha e você identifica menino, menina, ou em alguns casos, raros, mas acontecem, que nascem com as 2 genitálias. Eles chamam isso de, hoje, intersexos. Depois, lá na frente, porque só um vai predominar. Vai ser necessária uma cirurgia corretora. São raros os casos, mas acontece. Antigamente tinha um outro nome, lembram? Hermafrodita. Hoje não se usa mais esse nome. Hoje se fala intersexo. Então, quando você fala em sexo biológico, eu só falo em 3 caminhos. Não existe o 4º caminho, ou o 5º, ou o 6º. Porque é visível, é biológico. Então, no primeiro momento que nasce, você já consegue identificar. Qualquer pessoa consegue identificar. Porque eu estou olhando para um corpo físico. Ou é menino, ou é menina, ou em alguns casos, raros, mas acontece, se chama hoje de intersexo. O segundo é psicológico.
Olha onde está o primeiro, o desenho do primeiro. É só você olhar a região genital e você responde. Então, esse desenho do lado aqui, ó, a letrinha B do lado, significa sexo biológico. Você olhar na região genital, qualquer pessoa, sem uma margem de dúvida, consegue falar o que é. Então, você está olhando aqui, ó, o Bzinho aqui desse desenho, significa biológico, 3 caminhos. O psicológico está na mente. Vocês vão ver que é um pouco mais complexo do que o biológico. Mas é o segundo componente da sexualidade. O que fala o sexo, o componente psicológico? Homem, mulher, bissexual, os dois, assexual. Eu não estou falando isso de um bebezinho, tá? Estou falando lá na frente, o sexo biológico. Pansexual e transexual. Então, o psicológico, depois nós temos todas umas variantes partindo disso. Você tem todas umas variáveis partindo disso, que é isso daqui, tá? Mas, qual é a estrutura? Qual é a estrutura do sexo psicológico? Homem, mulher, bissexual. Por que eu coloquei assexual entre aspas? Primeira aula. Está na primeira aula, na aula passada, que eu posso até falar assexual, mas não existe assexual na nossa fase evolutiva. Existe um trauma que está bloqueando alguma coisa, mas não existe assexual. Por quê? Quando o espírito é criado há bilhões de anos atrás, bilhões, antes dele entrar na forma física, ele é assexual. O espírito, quando é muito evoluído, mas muito evoluído mesmo, muito além de regeneração, ele é assexual. Nesses, vamos chamar de 2 extremos, ele é assexual. Por quê? No início, ele não entrou na matéria ainda, ele não entrou no organismo ainda, e lá na frente, bem lá na frente, ele já aprendeu tudo, absolutamente tudo, que essas duas polaridades e todas as experiências sexuais, ele já aprendeu. Então ele é assexual. Ele não tem nem corpo mais. Ele não tem corpo físico. Então ele não precisa vivenciar nada nessa área, porque ele não tem mais corpo físico. Ele está com o átmico, o búdico e o mental superior. Então é muito além de regeneração isso. Muito além de regeneração. Não tem mais a forma física. A evolução deles continua, claro, sempre, mas em outros patamares. Então, quando se fala que eu sou assexual, não, você não é assexual. Você está com um trauma, um bloqueio, que faz com que você não seja despertado para nada, mas você não é assexual. Porque sexo é vida. Lembra da aula passada? É canalização. Então, quando as pessoas falam, eu sou assexual, não. Em um planeta de provas e expiações, onde somos moralmente atrasados, então você não é assexual. Você tem alguma coisa que está sendo trabalhada, que está sendo tratada, que você pode ficar 1 ou 2 ou 3 existências sem querer se envolver sexualmente, sem problema nenhum. É uma escolha sua, mas você não é assexual, porque você tem um corpo. O fato de você ter um corpo físico ou espiritual significa que você tem o sexo em você. Por isso que eu coloquei entre aspas. Ok? Pansexual. As pessoas que se envolvem. Pan significa todos. Todos. As pessoas se envolvem fisicamente com todos. Pan é todos. E transexual. Transcende a sua condição. Está transcendendo a sua condição. Okay? Está além da sua condição. Okay? Se é masculino, ele busca muito além disso. Ele não se aceita exatamente daquela forma, então ele vai buscar alguma coisa que está além dele. O trans significa... Tudo bem? Então, psicologicamente falando, nós temos 6 caminhos. Então, o sexo psicológico, ele é direcionado para 6 caminhos. O sexo, agora, orientação. Se
o biológico estava na genitália e o psicológico estava na mente, olha o desenho aqui, tá vendo? Olha o desenho vermelhinho aqui, ó. O psicológico está na mente. O terceiro componente chama-se orientação. Não é psicológico. Não é biológico. Orientação. Aonde está a orientação? Aonde eu me oriento pelos meus sentimentos. Deu para você entender? Primeiro é biológico, segundo é psicológico, o terceiro tem a ver com orientação. Eu vou me orientar de acordo com aquilo que eu sinto. Não é exatamente de acordo com aquilo que eu penso, mas o que eu sinto. Aí nós temos 8 caminhos. 8 caminhos. Temos o caminho do heterossexual, tudo bem? Homossexual, bissexual, os dois, assexual, entre aspas, pansexual, é aquilo pelo que eu me atraio emocionalmente, pansexual, transexual, demissexual e cissexual. O que é demissexual? Vai cair na prova, anotem, ok? Demissexual. As pessoas só se relacionam se tiver afetividade, uma conexão emocional. Cissexual é aquela assim, vou me relacionar, porém, se não tiver um componente emocional, uma conexão emocional, afetividade, eu não me relaciono. São as pessoas cissexual. Desculpa, Demi, desculpa, é o contrário, eu olhei aqui, desculpa, né? Minha cabeça está mil, ok? Então, demissexual, voltando, demissexual, somente com conexão emocional. Demissexual, somente, corrijam aí, por favor, somente com conexão emocional. Cissexual, que é o último aqui, ó, somente com o contrário. O que é o contrário? Se eu sou homem, somente com uma mulher. Se eu sou mulher, somente com o contrário, com um homem. Entenderam? Oi? O cis e o hétero. Então, o hétero, veja, é que aqui se mistura psicológico e orientação. O que acontece? No hétero, ele se envolve com o contrário, o heterossexual contrário, porém, dentro do cis, pode ser o contrário, ele pode ser hétero no físico e homo no psicológico. Entenderam ou não? Ele só vai se envolver com o contrário do que ele sente, do que ele pensa. Então, o hétero sempre vai se fazer o contrário, porque ele é corpo masculino, ele vai ser atraído por um corpo feminino. Mas se ele for tiver um corpo masculino com uma mente feminina, só o contrário do que ele sente, do que ele pensa, não em relação ao corpo. Entenderam? Como é complexo isso? E tudo isso aqui se mistura? Tudo isso aqui se mistura. Então, a questão de orientação é o que você sente. Você pode ter um corpo de um jeito, uma mente de outro jeito, sentir de outro jeito e ser orientado de um outro jeito. Olha como é complexo esse assunto. Olha como nós precisamos pensar, repensar, refletir, analisar, observar. Até porque, como fala Emmanuel, qual é o tipo de experiência afetiva que está nos aguardando para a próxima existência? Então é fácil julgar, criticar, apontar o dedo, mas a gente sabe exatamente qual é o tipo de experiência afetiva que está nos aguardando para a próxima, ou mesmo para essa existência. Então, quando você fala o cis, qual é a diferença do cis para o hétero? O hétero é corpo masculino, se envolve com o corpo feminino. Está falando de corpo. No cis é mente.
Aí na aula passada eu expliquei para vocês quando há inversão, lembram? Quando há inversão natural, há um processo chamado de polarização, onde faz sobressair o sexo escolhido. Quando a inversão não é natural, é uma expiação, você tem uma psicologia que não se adapta à morfologia. Aí você começa os conflitos. Aí começam os conflitos, ok? Papel sexual. O que é papel? Veja, eu entendi o biológico, eu entendi o psicológico, eu entendi a orientação, eu entendi a diferença entre hétero e cis, porque hétero é corpo, cis é mente. Oi? Vai cair na prova. Vai cair na prova. Ok? Perceberam a necessidade da xícara estar vazia? Calma, pessoal, eu tô aquecendo ainda, Pode ser. Eu vou chegar aí. Estou chegando aí, eu vou chegar aí agora. Tudo bem? Então, o primeiro é biológico, o segundo é psicológico, o terceiro, orientação, olha o desenho. O letra O saindo do coração. Então esse desenho aqui, ó, biológico, região genitália, psicológico, mente, o que eu penso, orientação é o que eu sinto, papel sexual é o papel que eu desenvolvo na sociedade. Papel sexual que eu desenvolvo na sociedade, no meio em que eu estou inserido. Então são 4 componentes que agem ao mesmo tempo: o biológico, o psicológico, a orientação e o papel. Aí você tem no papel, o papel o que é? É o meio que eu estou inserindo e como eu trabalho a minha sexualidade no meio do qual eu estou inserido. Eu posso ser hétero, posso ser homo, posso ser bi, posso ser assexual, entre aspas, posso ser pan, posso ser transexual, posso ser demissexual e posso ser cissexual. É o meu papel na sociedade. Como que eu trabalho essa energia? Como eu convivo com essa energia? Como eu interajo com essa energia? Isso é papel sexual. Então, essas 4 componentes da sexualidade aqui, ó, trabalhado dessa forma, entendendo que hétero e homo são conceitos do século XX. Hétero e homo são conceitos do século XX. Então, nem se fala mais hoje homossexualidade. Aquele extremo que eu comentei com vocês, 1950, 1960, gerou uma situação, no início da década de 70, que no CID, Código Internacional das Doenças, o nome era homossexualismo, e estava catalogado no CID da década de 70 como uma doença. Vejam, então a década de 50 e 60, não foi só no Brasil isso, estou falando do mundo. Estamos falando de um período pós-Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Então, quem viveu 1950 e 1960 influenciou tanto que no CID, Código Internacional das Doenças da década de 70, a palavra era homossexualismo e era classificada como doença. Passaram algumas décadas. Homossexualidade não é uma doença, é um comportamento. Hoje não se fala mais homossexualidade, se fala homoafetividade. À medida que vai mudando as gerações, vai ampliando os horizontes e eles vão classificando de acordo com o movimento mundial. Então hoje se fala em homoafetividade. Então homo e hétero são conceitos do século XX. Homoafetividade é um conceito já do século XXI. Fala homoafetividade. Então dentro desses 4 componentes, biológico, psicológico, orientação e papel, é que surgiu a sigla que ainda está
desenvolvendo. LGBTQIAPN+. Veja, isso saiu daqui, ó. Isso saiu exatamente das variáveis que acontecem entre o psicológico, a orientação e o papel. Então, eu estou assim pensando que a gente tem toda essa terminologia nova, né? Sim. Na sociedade, mas a gente tinha homossexual. Tinha, sempre teve. Na época de Jesus tinha isso. Não tinha os nomes. Então, todo esse biológico, psicológico, essa orientação já tinha. Sempre existiu isso. Isso sempre existiu. Na época de Jesus, ele estava lá, tudo isso, não existiam os nomes. Os nomes não. Tudo bem? Os nomes fomos nós que demos. Interessante, né? E Jesus nunca se preocupou com isso. Interessante isso. Ele próprio nunca se preocupou com isso. Mas isso é uma condição humana. É uma condição humana, que sempre existiu. Não é que está acontecendo a partir do século XX ou XXI. Não, sempre existiu. O que acontece a partir do século XX e XXI é que cada caso está sendo estudado, pesquisado, analisado. Ano a ano aparecem situações novas, aí eles vão classificando. Eles vão classificando. Mas vamos entender, quando eu comecei a aula, dizendo de um extremo e parar no outro extremo. Esse zero de liberdade aqui, para quase 100% de liberdade aqui, em uma energia que é a segunda energia mais poderosa do espírito. A primeira, força do pensamento. A segunda, energia criadora. A maior energia do universo é o amor. A segunda maior energia do universo, energia criadora. Então nós somos co-criadores. Humberto Roldán, um filósofo, dizia o seguinte, que o certo não é falar que Deus é o Criador, é Criador, Criador. Um filósofo chamado Humberto Roldán, ele que falava, o certo era falar que Deus não é o Criador, nós somos os criadores. Então, entre aspas, Deus tira alguma coisa do nada, o nada entre aspas. Nós tiramos alguma coisa de algo que já existe. Então nós somos co-criadores. Então Deus nos outorgou de alguma forma esse poder da criação. Como? Força do pensamento e energia criadora. O universo nada mais é, segundo Leon Denis, o pensamento estrutural de Deus. O universo nada mais é do que o pensamento estrutural de Deus. Então no universo você tem o pensamento de Deus, matéria, e a energia criadora. Nós temos a força do pensamento e a energia criadora. E essa energia criadora que a gente tem que canalizar. E uma das formas que nós estamos canalizando é essa. Então, dentro desses 4 componentes, biológicos, psicológicos, orientação e papel, é que hoje nós temos essa sigla, LGBTQIAPN+. Vamos traduzi-la? Vamos traduzi-la? A primeira, lésbica, tudo bem? A segunda, gay. Terceira, bissexuais, transexuais, queer. O que é queer? É uma palavra de origem inglesa que dentro desse contexto, significa questionadores. Quem questiona o corpo, o papel, a orientação, o meio. Então tem uma que chama queers. O que eles fazem? Eles questionam sobre sexualidade. Eles questionam tudo sobre sexualidade. Então são os queers. I, intersex. A, assexual. P, pansexual. N. Não é nada a ver, é não binário, né? Não é exatamente nada a ver, é não binário. O binário, homem e mulher, ok? Então, e o mais, o que significa? Que isso continua. Que isso continua. Então, oi? Ainda falta. Ainda falta. Lembra que a sigla começou como LGBT? Ela começou como LGBT. Então, e ela foi criando. Isso.
Desculpa, não escutei a pergunta. Não exatamente uma evolução, mas uma forma diferente de se canalizar uma energia. Não exatamente um processo evolutivo, mas um processo de experiência para aprender os 3 R's. Tudo isso para aprender os 3 R's. O mais importante são os 3 R's. O caminho que você vai seguir, pouco importa. Mas se você não atingir os 3 R's, qualquer caminho foi inócuo. Lembram dos 3 R's? Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo, responsabilidade nos atos. E nessa sequência, não alternem a sequência, não mudem a sequência. Toda essa estrutura, todos esses caminhos, para você atingir os 3 R's. Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo, responsabilidade nos atos. Então, uma energia tão poderosa que a gente não imagina, essa usina que tem dentro de nós. Se for mal canalizada, vocês não imaginam o tamanho do estrago. Deforma o corpo perispiritual. Tem um livro de Ranieri, esse livro já tem mais de 30 anos, Ranieri. Eu conheço 2 livros dele, escreveu mais, mas eu estudei 2 livros dele. O primeiro que ele escreveu chamou O Abismo. Esse livro tem mais de 40 anos, o primeiro livro. O segundo livro é Sexo Além da Morte. O Sexo Além da Morte explica essa energia mal canalizada. Detalha essa energia mal canalizada no plano espiritual. As deformações perispirituais que acontecem. Como eu já tinha dito uma vez para vocês, comparando corpo físico e corpo espiritual, é uma relação de 1 para 1000. O que acontece? Qual que é a relação de 1 para 1000? Em um corpo de 70 quilos, o corpo espiritual, com os mesmos 80 órgãos, com os mesmos 8 octilhões de átomos, pesa 70 gramas. Com os mesmos órgãos, com os mesmos átomos, com os mesmos sistemas, pesa 1000 vezes mais leve. Nosso corpo espiritual tem uma densidade numa relação de 1 para 1000, comparado com o corpo físico, corpo encarnado. Então, se essa energia é a segunda energia mais poderosa que nós temos, o que ele faz com um corpo de 70 gramas? Dá para vocês imaginarem? Se já faz com um corpo de 70 quilos, vocês imaginam num corpo de 70 gramas. Deforma. Simplesmente deforma. Okay? Porque é uma energia muito poderosa. Então, existe algum problema com isso aqui? Não. Mas é como diz Divaldo Pereira Franco, é uma experiência evolutiva. É uma experiência evolutiva. Para você aprender a lição essencial. Quer dizer que todos nós temos que passar por isso aqui? Não. Não. Mas é uma experiência evolutiva. Um aprendizado. Dali você vai tirar um aprendizado. Mas que aprendizado? É os 3 R's. É os 3 R's. Tem que ter discernimento? Tem que ter discernimento. Porque ela causa um prejuízo emocional, espiritual. Eu não estou nem falando aqui de processo obsessivo, não precisa. A gente dá conta sozinho. Eu não preciso nem de obsessores. Mas você tem. Você tem. Então, é uma energia poderosíssima, sem dúvida nenhuma que nos leva muito alto, mas precisa ser bem canalizada. Precisa, necessária. Somos seres conscientes. Somos seres conscientes. Não somos mais protegidos pela nossa ignorância. Aquilo que nós ignoramos, tudo bem, mas aquilo que nós não ignoramos, nós respondemos na proporção da nossa ignorância. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus, na consciência dos homens. Então nós temos 4 componentes da sexualidade que geram toda essa situação, que é uma experiência evolutiva. Mas vejam, os diferentes não são desiguais. Se a xícara estiver cheia, não entra essa frase também.
Se a nossa xícara estiver cheia, essa frase não vai fazer o menor sentido. Como a primeira frase da aula não vai fazer sentido, essa segunda frase também não vai fazer sentido. Eu preciso que a minha xícara esteja parcialmente cheia para que essa frase entre. Os diferentes não são desiguais. Conclave, ainda não. O Papa foi escolhido É intersexo? Intersexo. Então, até a gente assistir ao filme, a xícara. Sim, tem que Para a gente repensar, refletir. Ok? Isso daqui, pessoal, conseguiram se nortear, entender quais são os caminhos do biológico, do psicológico, da orientação e do papel? Então, por esses caminhos é que a humanidade está evoluindo. Esses caminhos geram variáveis, porque você pode, uma situação aqui, misturar com uma outra situação. Imagine você cruzando tudo isso, esse com aquele, esse com aquele. Qual a diversidade disso? Qual é a diversidade disso? Ok? E aí gera, entre alguns caminhos, essa situação. Então você pode ter um corpo masculino, uma mente feminina, uma orientação masculina, né, e um papel feminino. Entendeu? Olha como é complexo isso. Tudo para você aprender a canalizar a sua energia. Então Deus nos dá essa liberdade, para que essa liberdade nos traga experiências e que a gente tira lições dessas experiências. São uma experiência evolutiva, para um aprendizado. Então, eu posso aprender a mesma coisa por 10 caminhos diferentes. Deus me dá a liberdade para escolher qual é o caminho que eu escolho para aprender aquela lição. Bem? Vamos lá. Quando fala em receptores erógenos, estímulos sexuais, eles respondem, os receptores erógenos, os estímulos sexuais, a libido, que é uma energia que fica guardadinha ali na região genital. A libido é uma energia que fica ali na nossa região genital. É uma energia, é um impulso, é uma carga. Okay? Então, os receptores erógenos, RE aqui, respondem somente por 50% do prazer sexual. Os receptores erógenos, os estímulos sexuais, só respondem por 50% do prazer sexual. Tem os outros 50% que vai ter que entrar no componente para gerar 100%. E, como eu tinha dito antes, o orgasmo acontece na região genital, o prazer acontece no cérebro. Que região do cérebro? No sistema límbico existe um circuito ali chamado circuito de Papez. Papez foi o cientista que descobriu essa região do cérebro, onde é essa região, os neurônios, é aí que acontece o prazer. Se o prazer acontece no cérebro, em que região do cérebro? Sistema límbico, circuito de Papez. Imagine vocês como se fosse um copinho que está ali. Vamos fazer uma analogia. Então, no circuito de Papez tem um copinho pequenininho, um copinho de café. Só como uma analogia. Estímulos sexuais preenchem 50% desse copinho. Só. Esse copinho, para transbordar, ele tem que atingir 100%. 99% ele não transborda. Ele só transborda com 100%. E aí vai começar a fazer sentido a frase. Vamos lá? Aqui, o gráfico XY. Como é que colocar um ato sexual num gráfico XY? Como é que funciona isso? Isso foi medido em laboratório. Esse gráfico saiu de um laboratório. Foram computadores que foram desenhando esse quadro e explicando para o cientista o que estava acontecendo através dos sensores. Então vamos lá. Na reta Y, na vertical aqui, ele falou, nós vamos medir várias coisas.
Várias coisas. O que acontece no ato sexual, carnal, o que acontece? Então, na coordenada Y, nós vamos colocar batimento cardíaco, vamos colocar curva metabólica, vamos colocar pressão arterial, vamos colocar ritmo respiratório, entre outras coisas. Então, na coordenada Y, ele chamou batimento cardíaco, curva metabólica, pressão arterial, ritmo respiratório e outras coisas. Isso na coordenada Y. E aí, para ilustrar, eu vou colocar batimento cardíaco. Só para vocês entenderem. O gráfico é igual para as outras coisas, mas para ficar mais claro para nós, vamos colocar batimento cardíaco. Então vamos lá. O batimento cardíaco de uma pessoa normal varia entre 60 e 80 BPM, batimentos por minuto. Às vezes um atleta é 50, 40, 50. Uma pessoa normal, 60 a 80 batimentos cardíacos quando ele está em repouso. Repouso. Ele está em repouso, o coração dele está batendo 60 a 80 vezes por minuto. Isso é uma pessoa normal. Um atleta é 50, 40, mas uma pessoa normal. Nessa primeira fase, ele está em repouso. Aí acontece o quê? A primeira, excitação. A letra E aqui, ó. Excitação. O que acontece com o batimento cardíaco nessa fase, que acontece de forma rápida? Olha, ele pula de 60, de 80 para 120 e 140. Então o coração pula de 60 para 120, ele pula de 80 para 150, ele dobra, ele bate 2 vezes mais rápido em um tempo relativamente curto, tempo 1. Então a coordenada X é tempo, a coordenada Y são várias situações que nós estamos medindo. Aqui para ilustrar, batimentos por minuto. Então no tempo 1, relativamente curto, a fase de excitação, que é a ereção para o homem e a lubrificação para a mulher, chama-se excitação, é um tempo relativamente curto, vamos falar em tempo 1, mas batimento cardíaco dobra, simplesmente dobra. Na segunda fase, que o tempo é um pouco maior, vamos chamar de tempo 3, pula de 120 para 150, pula de 150 para 180. Então, há uma pequena variação do que estava, 30 a mais. Então, num tempo mais longo, tempo 3, é a fase chamada de platô, é o ato sexual em si. É a conjunção carnal. Então, na conjunção carnal, é a fase 2, onde o coração está 150 a 180. Então, já houve um aumento aqui, num tempo relativamente longo. Na fase 3, é onde acontece o orgasmo. Onde acontece o orgasmo, é um tempo um pouco mais longo, vai para 220 e 240. Já pararam para pensar que de 60 vai para 220? Num tempo relativamente curto, 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos. De 60, 80 vai para 220 e 240 o seu coração. Não só o coração, mas a pressão arterial, a curva metabólica, ritmo respiratório, dá 4, 5 vezes mais do que você em repouso. Então, no momento do orgasmo aqui, você chega no seu extremo de batimento cardíaco. Por isso que acontece de alguém morrer nessa hora. Tem vários casos. Tem vários casos de pessoas infartarem nessa hora. Porque chega a 220 e 240, num tempo relativamente curto. Quando chega aqui, acontece o orgasmo, aí acontece um retorno disso. Então é a própria natureza que define isso. Não deixa muito tempo ali, não tem estrutura cardíaca e outras estruturas que sustentem isso por um tempo mais longo. Então a própria natureza se encarrega de voltar aos ritmos normais. Então depois do orgasmo, que pode acontecer, olha interessante, nesse ponto pode estar acontecendo o orgasmo e o prazer. Nesse ponto, no mesmo segundo, mas pode estar acontecendo só o orgasmo. E quando que acontece um e não acontece o outro?
Para acontecer o outro, chamado prazer, o circuito de papéis tem que estar com 100% para ele transbordar. O circuito de papéis precisa de 50% de estímulos físicos e 50% de estímulos emocionais. Ele só enche se você tiver estímulos físicos, 50%, e se tiver estímulos emocionais, conexão emocional, afetividade. Porque esse circuito de papéis, esse copinho, vamos chamar de copinho, 92% dele é em relação ao sexo. Somente 8% é um outro tipo de prazer. Mas aí, quando você tem estímulos físicos mais estímulos emocionais, ele transborda. Ele transborda de certo ponto que os seus 5 sentidos físicos ficam aflorados. Sabe aquela cara de paisagem? Ele descarrega sobre os 5 sentidos físicos uma carga de adrenalina, de outros hormônios, que você passa a ouvir, ver, sentir com muito mais sensibilidade. Quando você tem prazer. E quando você não tem, é só o orgasmo, só estímulos físicos. Olha o que acontece aqui. No prazer você volta, porque você tem harmonia e satisfação, 100%. Quarta fase é harmonia e satisfação, 100%. Você volta num tempo relativamente curto, olha, bateu o orgasmo, num tempo relativamente curto você volta. Quando você tem prazer. Orgasmo e prazer. Quando você só tem orgasmo, olha o tempo que demora, 5 vezes mais. Se você leva o tempo 6 aqui, você vai levar o tempo 30, 5 vezes mais tempo. Para o seu organismo se recuperar. E esse estresse biológico é um estresse biológico. É um estresse biológico, ok? Que acontece nos dois casos. Porém, você recupera de forma muito rápida aqui e aqui não. Gera uma exaustão. Eles chamam isso de sexo parcial. 50%. São só estímulos físicos. Eles chamam de sexo total 100%. Físico mais emocional. Então veja, físico mais emocional é o sexo total. Só estímulos físicos, sexo parcial. Demora 5 vezes mais, você só tem o orgasmo e esse estresse biológico corresponde a uma corrida de 7 quilômetros. Veja, o mesmo gasto energético que você tem em uma corrida de 7 quilômetros, sem parar, é o mesmo gasto energético que você tem quando você tem só o orgasmo. Pode falar, Paulo. Toda essa energia do centro de força genésico é igual, independente do sexo? Independente do sexo. É uma energia, é um impulso. É uma energia e um impulso. Lembra do exemplo da pilha que eu passei para você? Imagine vocês uma pilha. É uma pilha, está ali. Gerando energia para fazer alguma coisa girar, alguma coisa funcionar. Então, essa pilha é igual para todos. Chamada de libido. A energia é igual para todos. Tudo bem? Então, quando acontece com o prazer, você volta rápido, relativamente rápido, gera um estresse biológico? Sim, mas a recuperação é muito rápida. É muito rápido. Além da recuperação ser rápida, porque gerou harmonia, satisfação, os 5 sentidos físicos ficam aflorados, traz uma serenidade, traz uma paz. Então, conforme ele transborda, ele preenche. Chamado de sexo total. O outro é sexo parcial, só 50%. Então, a diferença entre sexo total e sexo parcial. Um é 100%, o outro é 50%. Agora eu vou transferir esse quadro aqui para cá, para ficar mais fácil a gente enxergar. Então, eu peguei esse desenho aqui, joguei ele para cá. Eu tenho total, excitação, platô, orgasmo e prazer. 100%, 50 mais 50. 100%, 50 mais... Mas olha que interessante o que ele faz com o homem.
quando você tem sexo total. Não é que ele vai corrigir algo da natureza. Então vou mostrar para vocês que a natureza é perfeita. A natureza, quando alguém fala, principalmente alguém de provas e expiações, não sei se vocês conhecem alguém de provas e expiações, ele fala assim, a natureza errou. Eu adoro essa frase. A natureza errou comigo. Eu adoro essa frase. Levou bilhões de anos para se formar, por espíritos muito evoluídos, mas muito evoluídos. Eles levaram bilhões de anos, fizeram todas as experimentações, mutações, modificações, ajustaram tudo, aí alguém chega de provas e expiações e fala, a natureza errou. Entenderam? Vocês já escutaram essa frase. Perceberam o quanto que há ignorância em relação a esse assunto. E aí, quando convém, ele vai até a natureza apontar uma situação que acontece lá. Quando não convém, ele não vai. Mas a minhoca tem os dois sexos, viu? A minhoca é um princípio espiritual, num processo ainda de transformação material, biológica. Aquele princípio está passando por todas as transformações da matéria. É necessário que aconteça isso, a menos que você se compare totalmente. Aí tudo bem. Se vocês quisessem comparar, se comparem totalmente. Não tem como você buscar lá atrás um exemplo. Nós somos espíritos, pessoal. Toda a natureza está perfeita dentro de nós. Ela está perfeita. Há 4,5 bilhões de anos atrás, quando o planeta Terra estava nascendo, já existia um protótipo do corpo humano. Corpo humano. E aí os assessores diretos do Cristo, imagina, quem são esses espíritos, diretrizes do planeta, bilhões de anos, cada qual pegou uma parte da natureza por bilhões de anos e foi aprimorando, até chegar no corpo humano. Então o corpo humano é o último elo de animalidade da Terra. O corpo humano é o último elo de animalidade da Terra. Nosso corpo é animal, isso é inquestionável. Tá? A nossa estrutura óssea veio do reino mineral, as nossas células vieram do reino vegetal, os nossos órgãos vieram do reino animal. Então, o nosso corpo é animal. Isso é inquestionável. Ele tem instintos? Tem, mas ele tem um espírito consciente que coordena. Então, no início, nós somos um escravo da matéria para depois transformar a matéria em nossa escrava. Esse é o ponto. Então, quando se chega aqui, sexo total, sabe o que ele faz com o homem? Ele triplica o nível de excitação e aumenta em 2 vezes o platô. Vamos voltar nesse desenho. No sexo total, para o homem, aí, quando ele chega no sexo total, o nível de excitação dele é 3 vezes maior e o platô, o tempo, quando eu falo platô, estou falando tempo, dobra. Se da mulher demora 2 vezes mais, o que acontece se dobra o dele? Encaixa. Porque se ela, por uma questão biológica, fisiológica, ela vai demorar o dobro do tempo, por uma questão fisiológica, como que a natureza corrigiu isso? Quando há o sexo total, o homem fica 3 vezes mais excitado e o tempo do platô multiplica por 2. Se multiplica por 2, entenderam? O biológico feminino com o biológico masculino se encontram no mesmo tempo. Perfeito ou não é perfeito isso? Mas quando tem o sexo total. Quando é parcial, não. Ele chega antes. Entenderam? Então veja, aqui é o desenho do sexo total. Eu trouxe esse desenho para cá, ó. Centro de prazer, 92% sexual, uma região do cérebro chamada circuito de Papez. Atingiu, ele transborda. Transbordou, ele aumenta o nível de excitação, dobra no platô, isso iguala os 2 tempos e traz harmonia e traz satisfação. Entenderam? Veja, mas quando não acontece isso? Na maioria das vezes. Quando não acontece isso? Na maioria das vezes. Porque somos seres moralmente atrasados, muitas vezes buscamos só estímulos físicos e que isso gera ao longo do tempo
distúrbios psicológicos e emocionais. Vamos entender isso agora. Aí dá para vocês refletirem sobre algumas coisas que acontecem na nossa sociedade e responde uma polêmica da internet. É interessante essa polêmica, que fala que homem e mulher não podem ter amizade. Já ouviram essa, não? Já ouviram essa polêmica? Um homem e uma mulher, né, não podem ter uma amizade. Podem ser conhecidos, mas não amigos. Essa aula de hoje responde isso. Responde exatamente isso. Aqui, ó, eu trouxe a segunda parte do gráfico, onde você tem o sexo parcial, 50%. Então você tem parcial aqui, ó, 50%. Você tem a excitação, você tem o platô, você tem o orgasmo, mas não tem o prazer. Porque você não tem conexão emocional, você não tem afetividade. Então o tempo é muito maior, isso aqui desce rapidinho, olha, o ângulo é bem menor, aqui o ângulo é bem maior, onde gera uma exaustão. E aí o que acontece? No orgasmo, ele não desce aqui, ele deixa um resíduo, está faltando alguma coisa. Aí fica um vazio existencial, fica, eu não sei o porquê, não estou me sentindo muito bem, sabe? Estou exausto, estou emocionalmente abalado, as pessoas não sabem o porquê disso. E é exatamente porque gera um resíduo chamado tensão sexual, quando não é total, quando é parcial, quando as pessoas decidem simplesmente se direcionarem somente por estímulos físicos, só para atender uma necessidade física. Somos seres conscientes. Já respondemos. Então, quando nós partimos para uma relação somente, sem conexão emocional nenhuma, somente para atender aos nossos interesses, chama-se sexo parcial, que vai gerar o quê? Um resíduo, que a medicina chama, a ciência chama resíduo tensão sexual permanente. Fica um vazio, não fecha. Está faltando algo. Então no dia seguinte aquele vazio, aquela coisa estranha, aquela energia, por mais que às vezes você toma banho e não sai aquela energia ruim, você não sabe o que está acontecendo, na verdade aquilo é um resíduo de uma tensão sexual que levou 5 vezes mais o tempo. O corpo recupera? Sim, porque a natureza recupera. Porém, emocionalmente e psicologicamente deixou um resíduo. Infelizmente, na nossa sociedade, isso é mais comum do que vocês imaginam. Muito mais comum do que você imagina. Só que o problema não para por aí. Ele vai se agravando. Aí nós vamos entendendo algumas coisas que acontecem na nossa sociedade. Aí eu peguei esse desenho aqui, eu trouxe para cá. Então eu fiz aqui, aí eu separei aqui, aí eu separei aqui. Amor é diferente de sexo. Veja, amor é diferente de sexo. Você pode ter os dois juntos? Pode, sem problema. Mas são duas coisas distintas. No caso do sexo aqui, é só estímulos sexuais. Nesse caso aqui, estou falando somente de estímulos sexuais. Amor é uma conexão. A próxima aula vai se chamar, já tem tema, é uma continuação disso. Amor, relacionamento e sentimento. É a próxima aula. É uma continuação disso. Não sei se vai ser uma ou duas aulas, ainda estou pensando, mas esse vai ser o tema da próxima aula. Amor, relacionamento e sentimento. Quando eu digo, dentro dessa aula, quando eu digo eu te amo, na Grécia Antiga, grandes filósofos olhavam essa frase e interpretavam por 5 caminhos diferentes. Deixa para a próxima aula, tudo bem? Vamos voltar aqui. Então eu peguei isso daqui e joguei para cá, para vocês verem como é importante, como é complexo,
como é necessário a gente entender o que acontece conosco e aí sim, repensar, refletir e analisar. Então eu peguei esse desenho, eu pus aqui, ó, esse primeiro aqui é o ideal, ó, total 100%. Então eu peguei isso aqui, joguei aqui, o ideal 100%, ó, começa aqui, termina aqui, no 0 a 0. Então você começa aqui, ó, você sobe e desce 0 a 0, 100%. No caso dos 50%, o corpo até volta, mas o emocional não volta, o psicológico não volta, o espiritual menos ainda. Então o que acontece? Você sobe até o orgasmo e para. Quando você para, ele é parcial, 50%. Gera uma tensão sexual. É como se você tivesse com aquela tensão sexual constante. Não satisfeito, você busca um outro relacionamento sem conexão emocional. Você já estava com uma tensão, você já estava com um vazio. Aí você busca um outro relacionamento. Você vai para o segundo nível. Esse aqui é o primeiro nível. O segundo nível, você vai de novo, faz o mesmo caminho. Só que quando você sobe, você desce 50%. Mas já tinha dentro de você um resíduo que vai acumular com outro. Então aquele resíduo, tamanho 1, passou para tamanho 2. Aí você tem uma tensão sexual permanente. Na segunda, essa tensão, que na primeira era só uma tensão e passou depois, passaram alguns dias, você se recuperou, quando você busca aquilo, de novo, no mesmo padrão, você vai acumular uma outra tensão. Aquela não foi resolvida ainda, foi resolvida biologicamente, por causa daquela natureza, mas espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente, a tensão ainda está lá. Aí quando você vai para o segundo nível, vai acumular duas tensões e você vai viver uma tensão sexual permanente. Não contente, não satisfeito, o que você vai fazer? De novo. Você acha que tem alguma coisa errada. Aí você vai buscar a mesma situação. Terceiro nível. Você vai buscar a mesma situação. Mais um relacionamento só para atender estímulos sexuais, só para atender instintos, só para atender aquele momento que não tem nada a ver com prazer. Não tem nada a ver com prazer, somente com o orgasmo. Porque só acontece na região genital, o centro de papês não enche, então ele fica ali. Você vai para o terceiro nível, desequilíbrios e conflitos sexuais. Aí começa no terceiro nível, desequilíbrios e conflitos sexuais, porque aí você tem uma tensão que vai se acumulando. Depois mais um, depois mais um. Então você tem um acúmulo de 3, só para vocês terem uma ideia, de 3. No terceiro nível, você já está em constante excitação. Qualquer coisa te excita. Porque você está em desequilíbrio. Qualquer imagem, qualquer abraço, qualquer situação estimula você. Porque você está com esse resíduo dentro de você. Você está com esse conflito. Você está em estado de excitação permanente. Eu não estou nem falando de processos obsessivos. Não precisa. A gente dá conta sozinho. Não contente, não satisfeito, né, com essa mídia toda estimulando, influenciando, você parte mais uma vez. E você vai para o quarto nível. No quarto nível, ó, somou aqui, e você vai de novo. É a segunda causa de loucura no mundo. Pensa, é a segunda energia mais poderosa que você tem, que está com um acúmulo de tensão sexual. Pode levar qualquer um a psicopatias, a aberrações, a atitudes assim fora de contexto, mas fora de contexto, a verdadeiros absurdos. Como que um ser humano é capaz de fazer um negócio daquele? Porque ele está no quarto nível.
altamente prejudicial, transtornos mentais, mais um pouco, mais um nível, pode ser internado. Você já pode considerar alguém extremamente prejudicial à sociedade. Extremamente prejudicial à sociedade. Porque há um acúmulo de tensão sexual nele que ele está perdendo o controle. Qualquer coisa, qualquer situação é uma relação sexual. Porque ele está em um estado de excitação permanente, ele busca imagens, busca situações que alimentam aquilo ainda mais, e aquilo vai acumulando, e as psicopatias, transtornos mentais, altamente prejudicial. O corpo físico está, nessa hora, entrando em colapso. O mental já foi, o emocional já foi, o psicológico já foi. Devido ao quê? A um acúmulo de tensão residual com atitudes conscientes. É exatamente isso. Todos esses absurdos que a gente vê, absurdos, fora de contexto, que geram em nós até uma certa revolta, claro. Mas como que alguém, um ser humano, pode fazer alguma coisa naquele sentido? Você imagine que está nesse nível aqui, daqui. Já está nesse nível. Perdeu completamente o bom senso, o discernimento, a compostura, porque, imagina, aquele estado de excitação é constante, dia e noite, dia e noite. Pode falar, Paulo? Isso explica no consultório que coisa que mais aparece é exatamente isso, né? Sexo ocasional, a pessoa triste, feliz e sentindo vazio de sexo. É um psicólogo falando. Okay? Relações superficiais. Relações superficiais. Somente para atender o egoísmo, as necessidades fisiológicas. Quando fala isso é prazer, não é prazer. Isso é orgasmo. Se confunde, porque como ele atinge o mesmo ponto, ó, veja aqui, esse ponto é o mesmo, ele atinge. Então se confunde uma coisa com a outra, mas uma coisa pode estar junto com a outra? Pode, sem problema. Mas pode não estar, na maioria das vezes não está. Na maioria das vezes não está. Aí volta aquela polêmica da internet, eles falam, não pode ter amizade entre homens, uma amizade mais profunda. Eu estou falando de uma amizade mais profunda. Tem algumas pessoas da internet que falam que não pode. Pode. Se tiver, aqui, ó, se a pessoa está bem com a sexualidade dela, sem problema nenhum. Mas se ela está com tensão residual, pode gerar uma situação. Isso explica a primeira frase do dia? E tudo isso para explicar a primeira fase do dia. Essa aula está estruturada naquela frase que eu passei para vocês, ok? Então você fala, pode ter amizade? Claro que pode, somos seres humanos. Porém, é perigoso você ter amizade com alguém que está com tensão sexual dentro dela. Porque qualquer aperto de mão, qualquer abraço, qualquer carinho, qualquer coisa, para a pessoa na tensão sexual, é um convite. Deu para vocês entenderem? Sabe, Cássio, quando eu fiz estágio de psiquiatria na Rocha, Sim. não sei se existe ainda, tem uma ala que era só dos trabalhadores sexuais. Exato. Gente, eu não tenho uma coisa só rápido, você chegar perto. É assim, é uma coisa horrorosa, meu Deus, horrorosa. Trabalhando no hospital psiquiátrico, Juqueri, né? Juqueri. Ok? Na visão mesmo. É a visão feminina e masculina. Aí tem uma ala que era só dos... E não é só homem, pessoal, é mulher também, tá? Estou falando de tensão sexual, não estou falando só de homens, eu estou falando de mulheres também. É impressionante só falar de você que é mulher, você chama perto, eu não sei, é uma coisa... Porque no quinto nível, pessoal, já é caso de internação. O quinto nível aqui é uma pessoa altamente prejudicial à sociedade. São internados em manicômios. O que é isso? É a segunda maior causa de loucura no mundo. Veja, é a segunda força mais poderosa do espírito, com tensão residual acumulada, acumulativa. Chega num ponto que perde completamente, ao ponto de ter que ser internado. E aí qualquer enfermeiro, ou assistente, ou que chega, já é uma situação. Então, dá para ter amizade? Claro, evidente, somos seres humanos. Porém, quem não está bem com a sua sexualidade, e está com tensão sexual, pode ser perigoso nesse sentido. Pode ser perigoso, porque o outro lado, como é que ele recebe do outro lado? Se ele estiver bem,
tem problema nenhum. Mas se ele está com tensão residual, dependendo do nível que ele esteja, pode gerar algo constrangedor. Por isso que alguns da internet falam, eles têm uma certa razão, mas talvez eles não saibam disso. É a ciência explicando isso. Mas dá para ter? Claro que dá, sem problema nenhum. Cássio, o sexo depois da morte não entra nisso aí? Oi? O sexo depois da morte? É a mesma coisa, porque o sexo é uma força do espírito, não é do corpo físico. O corpo físico é só um ferramental. Porque, inclusive, aquele, quando o Gregório fracassou, outro assumiu o lugar dele. Sim. Está no sexo depois da morte. Sim, sim, sim. No plano espiritual, pessoal, a situação é a mesma, tá? Não só no plano carnal, não, isso aqui estou falando de espírito, isso aqui. Você tem um corpo também, o seu corpo, você tem libido também. Inclusive, Cássio, esse livro aí, na época, os espíritas não aceitavam ele. Sexo depois da morte? De Ranieri? Na época. Sim, sim, sim. Não colocava, depois que... Mas o Ranieri não, Ranieri era polêmico, mas eu conheço esses dois livros. O Abismo e Sexo Além da Morte, ele traduzia bem isso. Tudo bem, quando ele fala do abismo, ele não estava falando do abismo. Ele estava falando da subcrosta. Não tem problema, mas até aí sem problema nenhum. Mas Sexo Além da Morte, ele estava explicando esta situação no plano espiritual, que é muito mais grave. Por que é muito mais grave? Porque o corpo espiritual é muito mais leve. Então a segunda força deforma completamente o corpo espiritual. Deforma literalmente falando. Esse processo de reeducação pode levar? Vamos lá. Olha essa frase aqui que vai cair na prova. Quando se fala, a nossa sociedade fala, precisamos de reeducação sexual. Já viram essa frase? Tá, ela é parcial. Porque antes de se pensar em reeducação sexual, nós temos que pensar no quê? É, antes de mais nada, a reeducação dos sentimentos. Então, antes de falar de reeducação sexual, que é válido, mas ela é uma consequência, ela não é a causa. Se você vai tratar a consequência e não vai tratar a causa, daqui a pouco você tem um outro problema. Então, antes de se falar em reeducação sexual, vamos trabalhar a reeducação de sentimentos. Explicar o porquê dessa energia. Qual é essa tensão sexual? Quais os males que acontecem? O que pode levar? Aí o espírito começa a pensar, refletir, analisar, passar por terapias, passar por ajuda. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Até porque, nas nossas considerações, eu disse, todos nós, de um planeta de provas e expiações, temos traumas nessa área. Todos temos traumas nessa área. Ah, mas eu estou bem aqui, tá, mas pode ser que em existências passadas, ou tem alguma coisa lá que vai ser resolvida lá na frente, que não veio à tona porque não é o momento. Pode. Não sei se você já leu, até o documento que a Bárbara chamou o Bispo da Ana Cristina Palmas. Não conheço. Ele conta ele conta esse processo de terapia, né, que ele fez também no curso sexual, né? Sim. Então ele começa contando como que ele passou por todo esse processo de reeducação. É reeducação de sentimentos. Reeducação de sentimentos. Vamos ler a frase de novo? Olha, um de vocês me falem a frase, que eu já até esqueci. Sexo sem amor não dá prazer e ainda faz mal à saúde. Ficou mais clara a frase agora? Olha, sexo sem amor não dá prazer e ainda faz mal à saúde. Veja, é a visão científica dessa frase. Veja. Como nós precisamos pegar esse conteúdo e começar a trabalhar esse conteúdo. E, na medida do possível, compartilhar esse conteúdo. Porque uma vez que essa energia sexual esteja bem trabalhada, veja, é energia criadora. A mesma energia que está em artes em geral, que está no esporte, que está na assistência social, que está na reprodução, que está na sublimação, que está na glândula pineal, que está é a mesma energia sexual. A libido, essa energia está ali.
Aqui é só uma das formas de se trabalhar aquela energia. E hoje é a forma mais complicada. Por que ela é mais complicada? Por causa dos 3 R's. Então, a humanidade busca caminhos, todos os caminhos são válidos, trazem variantes, sem problema nenhum, porém, se você não trabalhar, porque esse gráfico, pessoal, abrange todas essas situações. Esse gráfico não é homem e mulher, está falando do ser humano, do corpo humano. Então, veja, esse gráfico aqui envolve todas essas condições aqui. Então, não importa qual é o caminho que você escolheu, todos os caminhos são válidos. Mas esse gráfico fala de saúde mental, fala de saúde física, biológica, psicológica. Por isso que Jesus não tocou nesse assunto na época. E o problema também existia. Porque ele sabia que esse assunto, ao longo dos milênios, ia ser retrabalhado. Mas ele não condenou, ele não julgou. Naquele momento da mulher adúltera, ele falou, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Ele não apontou aquela situação. E o pecado, na época, se entendia erro. Atire a primeira pedra quem estiver sem erro. Aí os mais velhos foram saindo primeiro, que é essa sequência. E os mais novos ficaram por último. É um detalhe, os mais velhos foram saindo primeiro. Depois foram da meia idade, depois foram saindo os mais novos, porque eles viram a quantidade de erros, né? Os mais novos tinham 2, 3, o outro tinha 30, 40, deixa eu sair primeiro. Então, o próprio Jesus não condenou, não julgou. Eu posso não querer essa situação para mim? Posso. Posso não querer viver aquela experiência? Posso. É um direito meu. Mas julgar, condenar, diminuir, agredir, jamais, hipótese alguma. As pessoas que julgam, que condenam, têm problemas sexuais. Que julgam, que condenam, que agridem de alguma forma, tem a homofobia. Né? Então veja, as pessoas que trazem esse comportamento é porque a questão sexual dentro dela está mal resolvida. Está mal resolvida. Então não importa qual é o caminho, todos são caminhos. Por isso que Divaldo fala, é uma experiência evolutiva. É uma experiência evolutiva. A natureza criou 2 caminhos, 2 polaridades. No planeta Terra só existem 2 polaridades. Macho, fêmea, homem e mulher. Mas nessas 2 polaridades, o espírito tem tudo o que ele precisa para aprender todas as lições. Como é que ele vai trabalhar essas 2 polaridades? É uma questão pessoal dele. É uma questão pessoal dele. Mas aos poucos ele vai aprendendo o que significa o respeito a si mesmo. A gente fala respeito a si mesmo, parece óbvio, mas não é. É justamente a falta de respeito a si mesmo, a falta de amor próprio é que faz com que as pessoas se coloquem em posições degradantes. Posições, literalmente falando, degradantes. Então, se ela não respeita a si mesma, muito menos o próximo. Se ela não respeita o próximo, não vai ter responsabilidade. É interessante que existe uma palavrinha na nossa sociedade que todo mundo gosta, não tem ninguém que não gosta, mas as pessoas não entendem qual é a palavra que vem antes desta palavra. Aí ninguém gosta dessa primeira palavra que veio antes dessa. Quando a gente fala a palavra liberdade, todo mundo gosta. Quem que não gosta de ser livre? Quem que não gosta de ter liberdade? Então é uma condição humana que todo mundo gosta, mas o grande problema é a palavra que vem antes dela. Que começa com a letra R. Responsabilidade. A palavra que vem antes da liberdade chama-se responsabilidade. Emmanuel fala, os mais responsáveis são os mais livres. Entenderam essa frase de Emmanuel? Então a liberdade, ela vem depois da responsabilidade. Você quer ser uma pessoa livre? Você tem todo o direito, mas não esqueça que antes da responsabilidade, da liberdade, vem a responsabilidade. Seja uma pessoa responsável, que você tem liberdade plena. Liberdade plena.
Use de irresponsabilidade, que você vai ficar preso àquela situação. Use de irresponsabilidade, que você vai ficar mercê daquela situação. Então, se você quer ser uma pessoa livre, ótimo. Pense que antes da liberdade vem a responsabilidade. Não é responsabilidade com os outros ou com a sociedade, mas principalmente com a sua consciência. Com os outros e com a sociedade é uma consequência. Então, nesse assunto, o que a espiritualidade pede para nós é responsabilidade. Ela não está falando desse jeito ou daquele jeito. Está falando sobre responsabilidade. Responsabilidade. Por isso que doutrina espírita, espiritismo, não é para quem quer. É para quem aguenta. Eu não estou brincando, pessoal. Espiritismo não é que seja melhor, não estou comparando com ninguém. Eu não estou comparando com ninguém, toda comparação é injusta. Mas o espiritismo é para quem, não é para quem quer. Eu quero ser espírita. É para quem aguenta. Porque são perguntas, são questionamentos, são reflexões. Sem apontar esse ou apontar aquele. Traz um conceito, se servir para você o conceito ótimo, não servir ótimo também. Traz um conceito para reflexão, não impõe nada. Traz um conceito, se serve, serve, se não serve, tudo bem. Então não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque você tem que pensar, refletir, analisar onde eu me enquadro aqui, onde eu preciso acertar, onde eu preciso corrigir, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso repensar, reavaliar. Percebe? Será que ela parou nas 1019 questões? Aliás, para terminar a aula de hoje, por que 1019 questões? Eu já me fiz essa pergunta tanto, eu achei a resposta. Fui buscar. Mas por que parou em 1019? Lá atrás tinha uma edição, outra saiu com 1018, né? Mas por que 1019? Por que número quebrado? Por que não parou no 1000? É um número bonito. 1020, 1050, 1100, né? Mas por que exatamente 1019? Faltou criatividade, será? Faltou perguntas? Não. Não. O número quebrado significa continuidade. Entenderam ou não? Se você fala 1000, parece que acabou ali, né? O número cheio termina. O número quebrado dá a ideia de continuidade. Minha tabela periódica, né? Mais ou menos a mesma coisa. Ok? Continuidade. O livro Consolador é quase que uma continuidade do livro dos Espíritos. Tem 450 perguntas aproximadamente. É quase que uma continuidade disso daí. Então, o 1019 significa continuidade. Veja, a mesma questão do livro dos Espíritos, você pode, imagine, passe uma linha reta, como se fosse o mar. O mar, ok? Você pega aqui na praia, questão número 200. Os Espíritos têm sexo? Tá. 1 centímetro, está bem perto a resposta está ali. Eu pego essa mesma questão, eu vou mais para dentro do mar. 1 metro, a mesma questão. Eu tenho 1 metro de resposta. Eu não tenho mais 1 centímetro de resposta. Eu avanço mais um pouco. A mesma questão. 100 metros. A mesma questão. Vou mais um pouco. A mesma questão. 1000 metros. Deu para vocês entenderem ou não? Então, a mesma questão, você pode ir na profundidade que você quiser. A mesma questão. Você fica 1 mês em uma questão só, se você quiser. De tanta informação que tem aquela questão. Estão nas entrelinhas. Estão nas entrelinhas. É que nem essa questão. Veja. É a questão 200, 201, 202 e 695. E 695 do Livro dos Espíritos foi a primeira aula sobre sexualidade, foi a segunda aula sobre sexualidade. Foram 4 questões. E na semana que vem a 695 continua. A 695 continua mais um tanto na semana que vem. A gente vai se aprofundar um pouco mais na questão 695 da semana que vem. Perceberam? Então essa 1019 é continuidade.
E cada questão se aprofunda. Então, a aula de hoje está baseada naquela frase que eu passei para vocês. Uma frase aparentemente poética, aí vocês viram que não tem nada de poético. Muito pelo contrário, é uma visão científica. Pode fazer. Exatamente. A gente falando assim, o mau uso da responsabilidade que a gente chega nisso. Essas condições que nós temos como culturas, que a pessoa é induzida a casar, ou até mesmo no Brasil, na região norte nossa, é muito comum colocar as crianças na possibilidade para dinheiro. Então fica essa dúvida. Aqui, a responsabilidade fica com o mau uso, a gente chega nesse nível. Mas quando é sua cultura, você foi induzido a casar com aquela pessoa, nunca você vai ter 100% daquilo, enfim. Então coloca a prostituição, né? A prostituição que não é da sua vontade, você fica escravo sexual, alguma coisa desse sentido. Aos olhos, a visão de 5% é extremamente injusto. Extremamente injusto. Você olha aquilo que está acontecendo, crianças pequenas submetidas a situações humilhantes. Ok? Lógico, nós como sociedade, nós temos a obrigação de tentar minimizar aquela situação, melhorar de acordo com as nossas possibilidades. Fato. Ok? Tudo que a gente puder fazer para minimizar e ajudar, de acordo com as nossas possibilidades. Porém, se você coloca isso numa visão mais aberta, reencarnação, e olha essa história, você vai entender que se Deus é a justiça e a bondade, se os espíritos são de provas e expiações, quando a gente olha para trás, isso não nos isenta da ajuda, mas a gente vai entender que tudo existe um porquê e tudo existe uma razão. É uma experiência extremamente dolorosa, extremamente humilhante, porém necessária para aquele espírito. Infelizmente, porque não precisava ser dessa forma, são lições duríssimas, uma expiação frente a situações passadas que não foram trabalhadas pelo amor e que vem nessa condição justamente para expiar uma situação. Não nos isenta da possibilidade de ajudar e amparar, sempre. Porém, entenda que planeta de provas e expiações, nessa fase, muitos espíritos reencarnariam em situações extremamente delicadas, extremamente difíceis, mas extremamente importantes para aquele espírito. Se Deus é a justiça suprema, é a bondade suprema, existe um porquê e uma razão. Não é para a gente se acomodar com esse pensamento, claro, mas entender que nada é por acaso. E se nos chama a atenção é justamente para a gente ajudar de alguma forma. Mas que existe toda uma história por trás disso, história de várias existências atrás, que culminaram nessa situação. Só para vocês terem uma ideia, traficantes violentos, agressivos, nós sabemos que tem, ok? Eles estavam desencarnando e estavam reencarnando como mulher naqueles países extremamente machistas, onde a mulher não tem o direito nem de falar. Nossa, mas que situação da mulher aí. Quem foi ele antes disso? Para eles serem extremamente submissos, extremamente sobre um processo machista, extremamente radical, porque aquele espírito anterior a isso foi traficante do Brasil, que desencarnando foi levado naquelas condições. Mas que situação humilhante daquela mulher. Sim, mas o que foi antes? Aquilo vai impedir as mesmas atitudes dessa existência. Para que aquele espírito aprenda num regime extremamente radical, violento, a conter a sua ferocidade, a sua agressividade, a sua inteligência para o tráfico. Isso é uma expiação. Isso não é castigo, pessoal. Nunca foi, nunca vai ser. Foi o espírito que pediu essa situação. Pediu não, foi induzido a essa situação. Porque por ele reencarnava do mesmo jeito, fazia as coisas do mesmo jeito. Então ele precisa ser contido de alguma forma. Ele precisa ser contido de alguma forma. E a espiritualidade coloca aquilo ali justamente para que numa existência ele consiga segurar tudo aquilo, aí começa todo um processo novamente. É quase que uma prisão ali para não causar um estrago ainda maior. Mas não existe injustiça. Talvez aos nossos olhos sim, mas a um olhar maior a gente vai perceber que é muito pelo contrário. É a justiça e a bondade de Deus. Por mais que essa situação aos nossos olhos seja humilhante.
como dizia Chico Xavier, tire a reencarnação que eu deixo de acreditar em Deus. Porque aí você não explica nada. Aí você não explica nada. Ok? Posso encerrar? Então vamos, nesse momento, agradecer ao tempo que estivemos aqui, ao abraço acolhedor do nosso anjo da guarda, da equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, aos alunos do Plano Maior, que também vieram compartilhar, assistir esse tema tão difícil e tão necessário. Agradecemos todo o suporte da espiritualidade superior, que realmente essas sementes possam ser depositadas em terreno fértil, que possamos refletir, analisar, reavaliar, entendendo um pouco melhor dessa nossa energia e como que nós podemos canalizar isso, sempre para a prática do bem. A espiritualidade toda nos dá um suporte, nos corrige, nos orienta. Toda vez que nos equivocamos, somos chamados à atenção, porque esse é o nosso processo de aprendizado. E muitas vezes somos colocados em ambientes extremamente diversos, justamente para que a gente possa comparar e entender até que ponto estamos aprendendo, até que ponto estamos conseguindo enxergar a mesma situação por um outro ângulo, de uma forma diferente, reeducando os nossos sentimentos, canalizando a nossa energia criadora para o nosso bem, para o nosso prazer, para a nossa alegria em estarmos encarnados e evoluindo. Que assim seja. Uma boa tarde a todos vocês, até a próxima.